existe, de tudo aquilo que há, ele começa a trazer a existência pelo poder de sua palavra. Gênesis 1. No princípio a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tinha Espírito de Deus, amém ou não amém? E ele não estava se movendo na igreja, ele não estava se movendo na luz, ele não estava se movendo sob nenhuma revelação divina. O texto diz que ele parava no abismo, onde haviam densas trevas sobre a face de águas que não podiam ser vistas. Então veja, não é o espírito de Satanás só por estar nas trevas. O texto é claro, é o Espírito de Deus se movendo sobre a face do abismo, se movendo sobre as densas trevas. Duas verdades. Primeiro, não há escuridade que Deus não visite e não tenha poder para se mover. Segunda verdade, para mim mais importante ainda do que a primeira, o Espírito de Deus se movia, mas o texto é claro, sobre a terra não havia nada. Complete aí por favor, o Espírito de Deus se movia, mas mesmo assim sobre a face da terra não havia, porque pode haver Espírito de Deus, mas o Espírito trabalha de acordo com a palavra. Se não houver palavra, não haverá execução de obra, porque o Espírito não corresponde a B ou C, o Espírito só corresponde a palavra. O Espírito é de Deus, mas ele não faz nada se primeiro não houver uma palavra. Então está tudo em trevas. Isso aqui para nós é uma lição que precisamos levar para a vida. Pode ter o Espírito de Deus na vida, pode ser do ré, do prado, pode ser da subida de monte, do jejum, da oração, pode rapar a barba, pode rapar cabelo, pode fazer voto, pode deixar crescer, pode fazer jejum de Daniel, pode fazer de 7, de 14, de 21, pode ir embora e dobrar a meta para 42, se não houver palavra. Não corrobora, não há execução. Então veja bem, o Espírito de Deus, irmão, pairava sobre as águas, mas não havia nada. E por que não havia nada? Porque Deus ainda não havia manifestado a sua. Aí o texto revela, e disse Deus, palavra, né? E disse Deus, haja luz. E aconteceu o quê? E houve luz, porque a palavra de Deus tudo manifesta. Vira essa chave na tua mente e entenda isso. A palavra de Deus tudo manifesta. A palavra de Deus tudo manifesta. Não volta vazia, antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz. Haja luz e houve luz. E começou a criar todas as coisas. Porção seca, céu, estrela, lua, lumiar menor para governar o que ele chamaria de noite, maior para governar aquilo que ele chamaria de dia. E começou a organizar e a separar, e fazer distinção entre luz e trevas, e vai ele embora na criação. E se você chegar em casa e observar o capítulo 1, você vai perceber o que eu estou falando. Do verso 10 em diante do capítulo 1, você vai perceber Deus setorizando o processo da criação numa faixa de tempo. Vai ouvindo aí. Do verso 10 para baixo, depois de criar e separar luz e trevas, começa a falar sobre semente, começa a falar sobre animarias do campo, animais selváticos, animais mais domesticados, e etc, etc, etc. E o que me chama a atenção em todo o processo de etapa terminada da criação é uma frase. Por exemplo, verso 10, depois que Deus termina a parte do primeiro dia, o texto diz que ele constata sobre a obra de suas mãos, e ele diz assim, e viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era? Vem igreja. E viu Deus que isso era? Aí ele dá continuidade, faz a relva, coloca a semente, coloca a árvore, determina que elas deem o fruto de acordo com a semente com que cada espécie foi plantada. Aí o texto diz que isso já era terceiro dia. No terceiro dia, terceira etapa, fase de processo de construção da terra. Aí o texto diz, e viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era? Vem comigo, gente, verso 10, e viu Deus que isso era bom. Verso 12, parte da etapa concluída, e viu Deus que isso era bom. Terceiro dia, quarto dia, ele começa a separar o firmamento, ele fala da governação do dia e da noite. Quarto dia, quando ele termina, e viu Deus que isso era. Vem sem preguiça, e viu Deus que isso era. Quinto dia, aves, águas, povoamento das águas, e viu Deus que isso era.
E viu Deus que isso era animais selvagens, verso 25, de todas as espécies, domésticos e bestas feras, os que andam debaixo das águas e os que andam sobre a superfície. Sexto dia, e viu Deus que isso era, e viu Deus que isso era. Aí lá no verso 31 do capítulo 1, você vai ver fase de acabamento. Eu disse fase de acabamento. Quando chega na fase de acabamento, você vai perceber um hiperlativo que muda a frase. No verso 31 não é mais parte, agora é tudo. Presta atenção. Primeiro dia é parte, segundo dia é parte, terceiro dia é parte, quarto dia é parte, quinto dia é parte, sexto dia é parte. Sexto dia é acabamento, não é parte. É o dia que ele vai concluir tudo. É a hora do acabamento. Completa de novo, porque essa palavra é profética. É o dia do... Vem, gente, é o dia do acabamento. No dia do acabamento, ele não fala de parte. Aí o texto diz tudo. Porque agora não é processo, agora é acabamento. Aí olha como o texto começa. E viu Deus que é tudo. Tudo. Oh. Quem começou essa obra na nossa vida vai terminar. Quem colocou a gente num processo de construção, ou seja, de reforma, ou seja, de aprimoramento, vai terminar. E se você já está alegre com o que ele tem feito no durante, você vai se alegrar muito mais, porque melhor é o fim das coisas do que o início delas. O perfeito arquiteto do universo já mediu a estrutura da sua alma, e ele não vai te permitir entrar num processo para viver num ciclo de frustração inacabado. Deus me trouxe nessa noite de domingo para te dizer que 2020 ainda não acabou, e o processo dele na sua vida também não. E isto significa que não haverá ciclos inconclusivos daquilo que Deus começou a fazer na sua vida. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: eu vou te dar graça para terminar aquilo que comecei. A obra de Deus na sua vida não fica inacabada. O projeto que Deus tem com você não é feito pela metade. A frustração está tentando te dizer que agora acabou. O estado do tédio está dizendo para você que não tem mais para onde romper. Mas Deus está dizendo: quem começou fui eu, quem vai terminar sou eu. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Isso significa: eu estou contigo no antes, eu estou contigo no durante, e eu estarei contigo no depois. Se é para aplaudir, aplaude sem preguiça, aplaude com vontade. Aplaude para a glória de Deus. Hoje Deus está humilhando a sua frustração. Hoje Deus está afrontando os limites que dizem que você não vai concluir um projeto. Mas o desespero do durante deixa a gente atônito. Gastrite nervosa, parece que vai comer o... Fala pessoal, você está no canal Ouvir e Crer. Gostaria de pedir para você deixar seu like, pois é muito importante, e se inscrever no nosso canal. Vamos para o vídeo.